Bom dia, pessoal. Ramon, Bom dia. Eduardo Veríssimo hoje aqui, hein? Tá louco, hein? Eu tava falando aí que eu tinha medo dele, velho. Hoje todo mundo na linha. É, isso aí. Eu sei que tu dança, segunda edição, com Eduardo Veríssimo. Daí, Eduardo, tranquilão? Tranquilão. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade, né? Trabalho bacana que vocês estão fazendo e eu me sinto muito honrado de ter sido lembrado pelo meu amigo Ramon, por vocês aí. E agradecemos. muito obrigado mesmo. Gratidão é algo que a gente precisa todos os dias entender que faz parte de um bom convívio da nossa sociedade, né? Espetacular, nós que agradecemos, né? Tua presença. E vamos lá, que tem história pra caramba, né? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, tu é um cara conhecido aqui na cidade, né, na região. Hoje tu faz parte do cenário político. Mas como começou, velho? Tua infância, como é que tu despertou a vontade pra virar lutador? Pô, tu era um cara referência, ganhou o Mundial. E como é que começou, velho? Isso aí de criança, tu brigava na escola, tu batia nos outros. Como é que era essa parada aí? Eu era o gordo, né? Ah, tu era gordo, velho. Não sabia, não. O gordo da escola, ele é o seguinte, ele é referência, às vezes, não de bater, mas de apanhar, né? Então, todo mundo que ia apanhar chama o gordo, né? A gente fazia isso, cara. Batia no gordinho, pô. O gordo não consegue correr. Então, se tem dois que vão apanhar, velho, o magrinho corre, eles batem no gordo, tá mais fácil, né? Fato. Então, a minha infância foi uma infância boa. Meu pai e minha mãe me cuidaram de mim com todo carinho, e quando adolescente, quando a pré-adolescência já, eu tinha esse problema de obesidade e acabou que eu conheci uns amigos que faziam musculação com o Ney Pradier. O Neizão, o mestrão cara. Ney Pradier, né? Eu era colega da Luana Pradier, filha dele. Então a Luana... Até hoje minha amiga, ela mora em São Paulo. Eles faziam musculação com ele. E na época meu pai era mecânico e ele se mudou para Sapiranga. E o único lugar que tinha uma academia de musculação lá em Sapiranga, quando eu cheguei com ele lá, eu fui procurar, porque eu achei que isso seria bom para mim, já assistia aos filmes. O meu maior estimulador era o Bruce Lee, né? Caralho. Então é da época. Da época, né? A gente sabe que hoje, comparando com o cenário atual da luta, a luta é muito mais eficiente e mais esportiva do que se apresentava num filme. Agora, eu não acredito que hoje nenhum dos maiores conhecedores da arte marcial, e eu me incluo também, consiga preparar ou ter uma filosofia mental tão forte quanto a arte marcial antiga, a raiz mesmo. Uhum. Isso, quem pratica arte marcial lá dos old school, a gente talvez não tinha tanto preparo físico e técnico, mas mentalmente a gente enfrentava, podia vir montado num touro. E eu me sentia assim, eu não sabia nada, mas eu queria lutar vem que eu tô pronto. E nesse lugar que eu fui, então, tinha uma aula de karatê. E aí o cara me convidou lá, na época Carlos, o nome do professor, me convidou, e eu comecei a fazer essa aula. Fiquei 2 anos, meu pai mudou de volta para Bento. E não deu certo lá em empreendimento, que ele ia gerenciar lá numa oficina, e a gente voltou para cá. Voltando para cá, fiquei um tempo parado, não tinha. Eu visitei uma academia que tinha de uma arte marcial que praticavam aqui, não era parecido com o que eu fazia, fiquei parado. Depois apareceu um cara dando Kung Fu, e aí eu comecei a fazer o tal do Kung Fu para mim tentar. No ginásio de esportes. Isso. Era difícil na época, né? Isso era difícil. Não tinha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer capoeira, cara, era tu que tinha academia e o Peninha. Mais ninguém que fosse expressivo, que desse pra... Daí ali eu tinha essa vontade, né? E na época eu competi eu participei de uma competição de karatê Shotokan que era aberto, né? Então o karatê na época eles faziam os abertos. E eu participei dessa competição, eu fui bem. E como não tinha muita gente que competia, eles abriam a competição para todas as faixas, né? Era um livrão, assim, um comitezão. E eu participei, eu fui bem, eu não ganhei a competição, mas eu fiz 3 lutas, né? E eu perdi a terceira, e aí eu fiquei em segundo lugar. Mas eu me senti bem, eu gostei daquilo, né?
E aí eu tinha essa vontade. Daí eu vim para cá, treinei mais um tempo e vi que o Kung Fu não fechava com a questão competitiva. Era muito mais tradicional, treinamento, filosofia. E aí eu acabei buscando fora daqui, então, o Muay Thai. Que daí não tinha invento Muay Thai. Aí eu comecei, um amigo treinou. Na verdade, esse amigo, que é o Hélio Dipp, eu acabei conhecendo ele Na época existia muito desafio dentro da academia, né? Então a gente se desafiava, né, para se testar. E esse cara era ele era um dos grandes nomes, se vocês hoje procurarem no YouTube e tal, ele foi um dos grandes nomes nacional da luta. E a gente o Hélio Dipp, ele se ele queria entrar para a equipe e a porta da entrada era uma luta. E a luta era comigo. Eu, Eduardo, na época daí eu fui baixando o peso, porque eu comecei a competir jiu-jitsu, comecei a competir forte, e eu fui baixando. Nessa época eu já estava com 85 quilos. E o Hélio Dipp, ele é um cara que ele tem 1,98 m. Caramba. E eu continuo com o meu 1,79, 1,80, assim, quando eu falo para as gurias, 1,80, né? Não cresceu, Falava, né? Eu falava isso. Agora não dá mais. Né? Mas, então, a envergadura do cara é monstruosa. Isso, monstruosa. E ele sempre foi o cara, ele foi considerado pelas revistas o cara mais alto do mundo, o striker mais alto no mundo em competição na época, né? E aí a gente lutou lá, e a partir daí ele era um cara muito bom no Muay Thai, e ele me passou toda a experiência dele, e depois a gente foi buscar mais conhecimento no Rio de Janeiro. E aí, entre Jiu-Jitsu e Muay Thai, na época, eu tinha os Vale Tudo, né? Que era o meu sonho. Minha estrela era sair na mão, sem luva, sem nada. Quanto tempo, Eduardo, isso de tu começar e perder peso e começar a lutar? Que graduou, né? Karatê, graduou, depois não foi algo muito longo. Foi questão de, entre eu começar, saber que eu gostaria de fazer isso, competir a primeira vez que foi nesse campeonato e depois me achar para saber, né? Eu tive, então vai ser isso que eu vou fazer, vai ser Muay Thai e Jiu-Jitsu, vou competir nos dois e vou lutar. Na época vale tudo, né? Não se falava em MMA. Sim. Demorou em torno de uns 6 anos. Não, foi rápido? Foi rápido. Porque, na verdade, o meu primeiro vale tudo. Eu fiz 3 lutas no mesmo dia, sem luva, sem nada, na tora. Isso, Rio de Janeiro? Não, foi em Pelotas. Foi uma coisa assim meio 3 lutas no dia. Cara, imagina. A última o cara tá muito. E também foi um negócio bem legal. Na época a gente tinha, enfim, as pessoas que estavam compartilhando com nós, a gente recebeu um convite tipo comitê, né? Aquele do Van Damme, sabe? Que vem um papelzinho. E era os 8 mais melhores, não, os mais conhecidos do estado. Eles mandaram aquele convite, daí a gente foi. Lembro que eles montaram um ringue no meio de uma praça lá em Pelotas, e no final do desfile de 20 de setembro, quando acabou o desfile, acabava naquela praça e começava, na hora que acabava o desfile, começava o campeonato. Então era o ar livre. E eu era faixa branca quando eu fiz essas 3 lutas de jiu-jitsu. E eu lutava em pé e não pensava em graduação de Muay Thai, eu só queria lutar, né? Uma escola do boxe chinês também. Isso, eu competi muito boxe chinês, Sandá, Wushu, Koushu, que são as linhas tradicionais do Kung Fu. Eu competi muito, porque não tinha competição. Então, eu me lembro que chegou uma época, um pessoal que fez a Sanko, arte marcial de contato, uma coisa assim, e eles disseram, a gente está sem aluno em Bento para ir lutar os campeonatos, e nós precisamos de um. Não, eu vou. Qual é a regra? Não, eu vou, pode ter. Porque, na verdade, eu queria poder experimentar, né? Me experimentar, sentir se era, para ir crescendo, né? Se dedicou tanto que foi referência, pois né? E medo, velho. Tu chegava a sentir medo na hora de entrar no ringue? Até hoje. Cara, uma vez eu fui assistir um que teve no Sussa, que foi tu que promoveu. Cara, eu tinha medo cada um que entrava lá. Eu ficava com medo pelo cara, velho. O medo, ele é... Eu digo, não é pra mim esse negócio. Não existe... Existe atleta que aparenta mais e aparenta menos. Existe atleta que entra para lutar e o medo interfere na luta, e atletas que conseguem neutralizar excluir. Isso. Existem atletas que buscam, e eu fui um desses. Eu era muito cagão.
falei cagão. Não pode dar. A gente chamou os amigos do João de filha da puta, pau no cu. Eu era difícil, cara, porque era isso, eu sempre tinha um compromisso de ser melhor. E isso me impunha um medo. De eu não conseguir atingir a conquista ali, de não conseguir ir para frente. Então, esse medo, e chegou a um ponto de eu não conseguir controlar. Chegou? Disso atrapalhar na hora do meu desempenho. E aí eu tive que buscar também, como eu busquei a fórmula para não tomar soco na cara, para não apanhar, eu tive que buscar a fórmula. E isso tudo ajudou também na construção de todo o resto do time, né? Porque conforme eu ia me testando, eu ia aprendendo, os caras iam se encostando em mim para lutar, eu ia, faz tal coisa que é a fórmula, a receita do bolo, né? Sim. Receita do bolo. Como é que a gente faz para comer a nega maluca perfeita? Bom, tem que ter isso. Sim, tem que fazer e aí eu fui juntando isso, apanhando, né? Sim. Porque às vezes, o meu professor mais perto morava em Porto Alegre, Rio de Janeiro, e de boxe chinês em São Paulo. Então eu tinha que me virar nos 30 para buscar um pouco, e a gente não tinha o acesso ao celular, à internet. Informação. Isso não tinha. A minha formação no boxe chinês, que foi um dos princípios, eu ia para São Paulo, ficava lá 10 dias dormindo no tatame, porque a gente não tinha dinheiro, aprendia um nível, voltava para cá, treinava esse nível. Quando eu chegava lá, a primeira coisa era o exame para poder aprender o próximo nível. E isso eu fiquei fazendo 3, 4 anos. A luta era a tua profissão, no caso ali. Ou tu tinha luta era a minha missão. Tua missão. De vida. E o resto daí veio como consequência. A equipe, eu não queria ter uma equipe de luta. Não era essa eu vou ter uma escola de luta, eu vou conseguir. Não era isso. A minha vontade era eu. Eu lembro, e isso é uma coisa bem pontual para mim, que a minha mãe me comprou uma camisa do Bruce Lee lá, que estava escrito negócio de luta, e eu tinha vergonha de usar, porque eu não lutava. Certo. Então eu queria buscar aprender para poder honrar a camisa, porque eu escutava aquilo era uma coisa para mim que sim, era uma referência. Era uma referência. Então, como é que eu vou usar isso? E daí tu vai me pedir alguma coisa, eu nem sei. Então isso para mim era uma coisa moral minha. Eu precisava ter alguma coisa da luta para mim entender a luta, para mim poder usar uma camisa. Tanto que a primeira camisa da Garra, no caso, que foi a escola que a gente conseguiu fazer evoluir um pouco, ela veio 3 anos depois. A Garra nasceu em 1900. Na verdade, a Garra nasceu em 92. 92. Como a gente fundou ela no papel 98. 98. E como é que foi isso? Porque, cara, tu foi precursor aqui, foi a primeira escola, e foi referência, ainda é referência, né? Sim. A Garra hoje... Sim, o sul do país é referência. E como é que começou a escola aqui? Como foi a ideia? Ou aconteceu ao natural, pela demanda? O que aconteceu foi que de 94, 5 em diante, eu comecei a lutar muito. Comecei a aparecer, daí... Na época, como não tinha ninguém que lutava na cidade, que era expoente na cidade como lutador, os jornais pegaram como uma referência, né? E na época só tinha jornal. Hoje o jornal ele é não digo apagado, né? Sim, mas ele não ainda existe. Ainda existe, né? Mas ele não tem tanta expressão. Mas na época era só isso. Só jornal. Né? Tu queria ser bonito, tu aparecia no jornal. A verdade era essa. Era né? essa. E era isso. E daí o jornal aparecia no jornal e aí inundou a academia de alunos. Porque nós falávamos, eu e o Ramon, esses dias sobre alunos, né? A gente lembra que a capoeira tinha 800 alunos. Era né? Era um movimento. E na época que isso apareceu da luta, da forma que eu estava fazendo, inundou de gente. E eu tinha um espaço que continua sendo no mesmo lugar, só que era num outro piso, que inclusive eu fui ali em 97, eu fui nesse espaço que eu fui pedir emprestado o espaço de uma professora de ginástica que ela tinha ali no 3º andar do ginásio do SUS, uma salinha, se ela me emprestava 2, 3 horas por semana para mim treinar.
E aí tinha um outro cara que era um conhecido, amigo, vamos treinar junto e tal. Não, vamos treinar e tal. Aí foi. E aí quando eu vi, eu comprei a sala, o negócio da ginástica, ela foi embora. Virou não dava mais. Não tinha mais aluno de ginástica. E aí ficou, né? Mas foi isso. A fundação da escola foi porque ela tomou um tamanho que precisava ter um mínimo de organização. Né? E hoje a Associação Garra, ela não é, ao contrário do que todos pensam, ela não é uma franquia. Ela é uma escola. Daí as pessoas, o Eduardo tem... Falam isso, né? Porque boca fala o que quer. 500 academias. Tem 56 escolas, ele é rico por ganhar. Eu não ganho 1 centavo de nenhuma escola. Então, eu acho que a gente tem uma ideologia pela bandeira. Quem quer fazer parte da escola precisa ter a diretriz. Nós temos um estatuto interno, nós temos um regimento interno que cada um precisa seguir. E é um combinado. Tu quer fazer parte, tu precisa passar por esse caminho para chegar até aqui. Precisa sangrar que nem todos sangraram, a grosso modo. E aí tu faz parte. Se tu fugir disso, tu tá fora. E tu ainda participa de um conselho disso? A gente tem um estatuto que ele versa sobre cada um que foi presidente e faz parte do Conselho Superior. E o Conselho Superior ele destitui o presidente. Então hoje nós somos 3 no Conselho Superior, porque eu fiquei durante muitos anos só eu como presidente. Sim. E aí depois que eu acabei entrando para o poder público, a gente reformulou o estatuto, fez tudo isso porque eu precisava também me afastar por lei, forma de lei, e também deixar que alguns outros que já são líderes, né, pudessem tomar conta. Se evoluir dentro do meio. A Garra hoje é uma marca, né? É uma marca esportiva. Se a gente perceber, né, o movimento Garra, ele carrega isso, essa disciplina, esse desejo de vencer, esse conceito, ele está espalhado nas academias e nos alunos, também nos professores, né? Eu conheci em meados de 97, 98. Lá atrás, né? Lá atrás. Tinha aula de Kung Fu ainda lá em cima, aí tinha boxe chinês. Isso aí. Treinamento raiz. Botava o nego nas costas, isso aí, aquecimento era, botava o cara nas costas. Não importa o tamanho dele. Tu vai treinar 2 a 2, botava o nego nas costas e corria até o final do tatame e voltava. É isso aí. E, cara, Eduardo, títulos, cara, o que tu ganhou de muita coisa, né? Mas muita coisa. De bastante expressivo, assim, que te deu quando eu parei, visibilidade, que ajudou a Garra a se tornar depois o que virou. Eu ainda não me considero que não sou mais lutador, né? Porque a gente fica sempre nessa vontade. Essa semana eu falava com um aluno meu que já até tem título mundial, disse, olha, agora esse ano aqui eu já estou com a minha prótese de quadril bem estabilizada, né? Porque eu tenho 17 cirurgias, né? Então não veio à toa, né? O que a gente fez, né? Teve muito sacrifício, inclusive sacrifício da saúde, né? E eu falava para ele, esse ano eu vou fazer a tua aula, eu vou vir aqui treinar porque eu quero lutar. Se Deus me deixar, minha saúde me conseguir, eu vou voltar a lutar pelo menos um jiu-jitsu, assim, que eu acredito que seja um pouco mais controlado, né? Mas enfim, quando eu parei isso, que eu entendi que eu precisava focar em outras coisas, cuidar um pouco da minha saúde, que já estava, enfim, eu estava com filho. Às vezes tu tem um filho e tu não consegue pegar ele no colo. Né, por estar tão machucado e mesmo assim continuar indo, daí o cara tem que dar um tempo. Eu estava com 480 lutas profissionais. Caramba. Né, dentro de todas as modalidades, entre cinturões, troféus, campeonatos mundiais. Assim, o que eu posso te falar, até eu comecei a botar agora, eu só tinha fita cassete, né? Normal. E aí eu peguei, levei lá para o Altemir, lá ele está com 30 lá, ele me entregou umas 15. E agora eu tenho alguns vídeos meus que eu vou começar a postar, a galera começa a ficar, porque, enfim, né, faz muito tempo que eu não luto, aí eles começam a te ver de outra forma também, né? E eu acho que é natural. É natural. É natural. Só que eu comecei a passar e devagarinho eu vou soltando, daí vocês vão ver umas caras de brabo lá. Mas era só para impressionar, bravo. Vale tudo, um armlock. E é isso.
É isso, né? Depois até, se eu lembrar, eu vou falar, mas teve dessas 400, teve muitas que são muito marcantes. Por exemplo, esse, que tu abriu o caminho, né? Que 2001, eu recebi uma proposta de lutar na África, né? E aí, lutar na África, não tinha andado de avião ainda. Primeira. Né? Porque para São Paulo eu ia de ônibus, porque não tinha dinheiro. Eu ia a Caxias, pegava o Penha, parava na São Paulo e era em Jundiaí. Daí pegava outro ônibus para Jundiaí. Então fazia esse trajeto aí. Né? Era 20 e poucas horas de ônibus. É isso aí. Porque saía daqui 9 horas, chegava lá 9h30, 10 horas da manhã, daí pegava o ônibus às 3 horas da tarde que tinha para Jundiaí, e era 140 quilômetros até Jundiaí. Umas 2, 3 horas. Então era isso, tinha que fazer isso, mas enfim, não era uma coisa que eu fazia reclamando. Eu fazia muito feliz, né? Porque era a busca de um sonho, né? E essa foi uma, assim, que, entre outras, mas enfim, que eu lembro que foi algo que me deixou muito feliz, porque pela valorização, né? E é isso que eu sempre busco para os outros. Então, voei de avião, fui lá, os caras me buscaram de limusine e tal. A minha luta era uma das principais. Que país foi lá? Foi em Joanesburgo. Joanesburgo. Daí fiquei no Caesar do Palace. Tinha 7 restaurantes para comer, nunca comi tanto. Sempre, porque os caras tudo liberado para nós, dentro de um cassino montado, um show. Lutei com o cara, era 15 vezes campeão local, né, da África ali. Ele tinha 2 títulos mundiais. Então foi né, e eu tava com muito medo. Era uma disputa de mundial, né? Isso, era com muito medo. Na época iniciava uma roupagem que não aconteceu depois, e tudo por causa do bendito dinheiro, né? Mas era uma roupagem assim. O UFC queria montar em alguns lugares do mundo disputas que seriam os Challenger, os UFC Challenger. E a cada disputa dessas se classificava um para fazer. Massa. E aí, claro, na época o UFC começava a ter um tamanho, né? Ainda era dos Gracie na época. Eu não sei, ainda era dos Gracie. Não tinha isso, começava a ter um tamanho bem bacana, e a gente ainda visualizava o Pride como o principal evento, mas o UFC já era já estava na mira, eu quero ir, né? Tinha 3 eventos no mundo que era o que a gente queria lutar, 4. O Shotô, mas ele era muito longe, que era Japão. O Gladiator, que era na Coreia. O Pride e o UFC. Eram os 4 eventos que eram na mira do cara onde quer chegar, né? Tipo, sei lá, jogador de futebol no Paris, Europa. Não sei o que lá. Era Europa. Mas enfim, era isso. Champions League. Isso, era isso aí. Tipo, eu queria chegar ali, né? E esse era daí eu vi a oportunidade da minha vida, né? Daí larguei tudo, parei de praticamente dar aula. Eu falei, se tiver feijão e feijão me faz lutar, só vou comer. E foi assim. Eu não comia nada, não tomava água se eu não sabia de onde vinha, porque eu sabia que eu precisava vencer. E ali foi uma luta muito rápida, na verdade. Muito rápida. Testado, muito rápida. 16 segundos. Porque eu estava muito preparado. Estava muito. E era uma luta, só aquela luta. Era só aquela luta. E aí depois a gente... Tanto que acabou a luta quando eu cheguei no vestiário, o dono do evento já chegou lá e já disse, olha só, a passagem está para amanhã, mas eu vou dar para vocês mais tanta grana, vocês fiquem aqui, a gente quer que vocês façam, a gente vai dar safari para vocês, vai não sei o que. É um sonho, velho. Um negócio... Que conquista, hein? Isso, né? E aí foi bem legal, assim. E depois o negócio do dinheiro, da negociação, aí o UFC não deixou nem usar o nome. Tanto que ficou Mark Coleman Tournament, que era o cara do UFC na época. Se vocês procurar Mark Coleman, que era o cara lá, que encabeçava. Era o sul-africano mais forte do UFC na época. E ele que normalmente é isso, né? O lutador vai lá, se destaca, ele tem um contato com o promoter do evento e ele leva o evento para a localidade dele. E ele era o cara. Então essa negociação entre o UFC e ele não deu certo, tanto que ele não pôde nem usar o nome. E aí ele botou o nome dele, porque ele botou Mark Coleman Tournament. Mas enfim, tinha
essa questão e a gente estava feliz. Mas não, daí logo depois de 2002 veio, daí o Gladiator nos convocar, daí fomos para a Coreia e aí começou. Aí a coisa começou a ir, a gente começou a lutar bastante, daí focado no MMA, focado na luta em pé também, porque a gente precisava estar sempre, como não tinha uma luta a cada 2 meses, a gente precisava estar sempre muito preparado para apanhar. Quando tu está preparado para apanhar, tu consegue executar sem o receio, né? Então a gente treinava muito isso. Eu acho que o diferencial da nossa escola, principalmente lá atrás, foi isso. A gente se preparava muito para apanhar. Então, se tu me batesse, era normal. Sim. Não te abalava já tava. Eu acho que foi uma vírgula aí que deu certo. Os caras, a gente treina hoje, vai para Tailândia e tal, vai para treinamento de caras profissionais. Os guri que trabalham de dia e treinam de noite vão lá e lutam. Ganham mundial, lutam com os caras que estão lutando o UFC, que é um centro de treinamento que a gente treina, que a gente tem como referência, que ele fica numa ilha na Tailândia. Então a gente depois do campeonato vai para essa ilha, já que o mais caro é a passagem, lá é tudo muito barato. A gente vai para essa ilha e fica em treinamento lá. E sempre que para tu entrar no treinamento profissional lá, você precisa passar por uma triagem. E normalmente os lutadores ficam 3, 4 dias na triagem. Tu fica para tu poder entrar, para tu ser selecionado para treinar os profissionais. E a gente chega e o pessoal diz, vai para lá. Tipo, vai para lá. Referência, já vai. E é legal que eu sempre brinco, porque assim, o pessoal lá não gosta dos chineses, tá? Dos chineses. E aí tem o Estevam, que é o nosso guerreirão ali. Então, assim, a gente sempre tá por perto, eu e ele. A gente é muito parceiro, muito amigo, né? A gente tá por perto. E aí é o seguinte, os caras colocam nós, e engraçado, né? Os tailandeses, eles têm muito esse feeling de quem é mais brabo, sabe? E aí tem 6, 7 rings um do lado do outro, e aí os treinamentos são de 2 horas, sendo que a meia hora final é só luta. E aí o que acontece? Quando chega nessa meia hora final, eles colocam 8 atletas dentro de cada ringue. E aí fica um coach fora do ringue, e a cada 3 minutos troca de sparring. Então, 3 minutos de sparring, 20 flexão, e tu levanta naquele 1 minuto e tu se direciona para um outro cara. E aí eles sempre botam eu e o Estevam num ringue e enchem de chinês. Eles não gostam de chinês, cara. Foi a pausa, cara. E aí eles têm um negócio que quando eles gostam, que tu bate nos outros, eles falam oi! Aí eles ficam tudo ao redor do ringue, os chineses tomando lá no pau. Oi! Muito bom. Aí a gente se empolga aí, ó. Soca, né? Eles nem conseguem pedir desculpa o chinês pra nós parar. O cara nem entende. Muito bom, cara. Não terminou o tempo, dá-lhe pau. E pegando esse gancho, né? Eu gosto de intriga, né? E na rua tu brigou bastante, velho. Cara, teve umas 3. É. Sabe quando o cara é piada? Conta aí. Teve várias. Quando o gordinho se revoltou, era gordo, né? Eu apanhei muito, né? Depois que eu fui melhorando e me vinguei. É o jeito. E é assim, né? Situações, a arte marcial, ela consegue fazer com que a gente canalize muito, né? E consiga ficar tranquilo e administrar. Mas tem algumas situações, uma vez tentaram assaltar um amigo e aí eu consegui chegar a tempo, né? Para impedir o assalto, né? De boa. Tem uma coisa que eu não sou, mesmo querendo, eu não sou provalecido. Então, quando eu vejo que as pessoas não, né, nessa situação que a pessoa... Que não vai ter nem graça, né? Que a pessoa não conseguia, a gente só deixou ele ficar lembrando uns dias, né? Que não era mais para fazer isso, né? Mas não, assim... e eu sou um cara... me entendo assim, né, que eu sou muito protetor, então eu sempre que mexo com família, com questão muito íntima assim, eu fico muito, eu acho que isso é uma questão de honra minha, né, mas também nessas brigas que aconteceram na minha vida aí, né, nessas situações eu sempre tentei ponderar, porque eu tenho um compromisso muito grande com a minha moral, com a minha honra, né, com o exemplo que o pessoal olha para mim. Então, hoje a gente tem uma escola aí que são 56
dentro de todo o estado, né? E a gente está na ponta da fila. As pessoas, quando acontece alguma coisa de bom, eles às vezes não olham, mas se acontecer alguma coisa de ruim, eles olham, né? Então eu tento sempre ter um cuidado muito grande com isso, até questão de festa, coisa. Não que eu seja festeiro, não sou. Para não se expor. Isso, porque hoje os meus bisnetos da luta, eles ficam escutando isso, né? Eles ficam olhando, tá, mas da onde é? Tá, mas da onde tu aprendeu? Ah, aprendi com o Ramon, que aprendeu com fulano, que aprendeu com o Eduardo. E aí eles vêm, e hoje é muito fácil, né, acessar a rede social. Aí eles vêm, mas o cara é vereador, mas o cara, sabe? E aí daí não, mas olha o trabalho, e daí começa a vir toda essa questão. Então eu tenho um cuidado muito grande. As minhas decisões de vida, de família, de tudo, elas são de briga. Sim. Elas são tomadas com uma mochila muito grande nas costas, né? Descontava no ringue, né? Eu acho que isso foi canalizando. E ainda hoje, né? A gente tem uma meia dúzia de cara que dentro da academia ali. Que é para se esquentar um pouquinho. O meio-dia, o treino do meio-dia, eu treino todos os meio-dia. De segunda a sexta, todos os meio-dias. Então, meio-dia é old school. O pessoal já tem pouca gente. Já sabe que é pouca gente. A gente não, como eu falei, a gente não se prevalece com ninguém. Sim. A verdade é essa. Mas quando a gente se pega, eu e o Estevam, por exemplo, é praticamente uma briga de rua. É legal. Depois a gente se abraça. Mas a gente sabe que ali na hora é isso, né? Ele cresceu assim. O Estevam mesmo, ele entrou, ele veio, ele era meu neto, agora ele é meu filho, né? Mas na época ele era meu neto, ele treinava com um aluno meu. E ele chegou, cabelo cachopa, skatista, desculpa. Ele queria. Tomou uns coça na rua. Isso, ele era metidão, era brigadão. Veio aquele caminhar gangster, entrou, e aí o meu aluno, meu filho, disse assim: olha, esse cara quer lutar e está treinando comigo já. Eu disse, não tem problema, vamos lá. Bota a luva aí. E aí a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o nariz dele. Ele foi embora, já voltou com o cabelo raspado, caminhando reto. Opa, já começamos o treinamento. Eu lembro do meu primeiro treino, terminou o treino, botou a gente lutar com os campeões brasileiros, cara. A escola antiga, ela tinha esse preparo emocional, né? Mas é bom isso, né? Tu prepara o cara pra ganhar, né? Que nem eu te digo. Que é o que eu lembro que o Eduardo falou uma vez, eu treinei pouco. Mas na saída de um treino eu pedi, Eduardo, que legal, olha só que história. Ele disse, Ramon, eu tô fazendo, eu sei que eu talvez não vou colher tudo, mas eu sei que eu tô abrindo o caminho. E isso eu nunca esqueci. Eu tô abrindo o caminho. Então, ele foi lá, foi campeão mundial, e isso abriu, até hoje eu não esqueço, né? Abriu um caminho para toda essa gurizada que hoje, aquele guri bem grandão, magrão, alto lá, cara, ganhou uns 4, 5, 4 vezes campeão mundial seguido. É um grande espanhol. Tu tá louco. Eu fui numa aula de Muay Thai com ele e com meu cunhado que faz e desisti, velho. Tá louco. Sai com o braço roxo. Não conseguia segurar a guarda. Não. Aí eu vi que não é pra mim. O Duda tem uma mira no nariz, cara, que é impressionante. A gente sempre fala, a luta, né? E isso tem que ficar claro. Ela acaba respeitando cada um no seu momento, né? Então tem cara, hoje principalmente, tem muita gente que chega e diz, não quero lutar, eu venho aqui pra mim. Condicionamento físico. É momento, né? É muito de momento, eu acho. Tem equipe específica hoje, isso, né? Isso. Hoje está bem organizado para isso, né? Vai o tempo e ele pede. Quem quer lutar, quem quer perder peso, isso é legal. Saúde, né? enfim, se manter. O esporte ele tem então, que ser. Hoje ele tem uma linhagem bem. Eu mesmo busquei entender tudo sobre a luta. Eu comecei a fazer educação física por causa da luta, para entender um pouquinho da preparação. Fiz toda a minha parte da educação física pensando na luta. Estudei futebol, basquete, estudei porque faz parte do contexto do ensino, né? Mas tudo que eu podia pegar da educação física e aplicar na luta, eu fui fazendo, né? Aí depois eu fiz 2 pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em treinamento físico, fisiologia do exercício, apliquei toda na luta. Fiz uma graduação em gestão, porque precisava... Tu tinha um negócio, né? Tinha uma cadeira. Gerir a luta. E gerir, às vezes, a luta é um pouco mais difícil do que um negócio comum.
Aí tu vai me perguntar por quê? Porque quando a gente fala de gestão, de eu vender um produto, vender um serviço, que seja eu te ensinar a lutar, seja a escola, isso é fácil. Mas gerir um bando de lutador que é tudo impositivo, todo mundo quer bater na cara do outro o tempo todo. Isso é difícil. Isso tem que ser bom. Eu até o cara guarda a mágoa do treino anterior, né? Isso, até sugeri na parte... Não, e assim, ó, o pior é o seguinte, que a nossa escola... Nós estamos tendo um crescimento muito grande no jiu-jitsu agora, mas a nossa escola no Muay Thai, no Brasil, é a escola com o maior número de campeões mundiais. Caramba. No Brasil. É isso que eu ia te perguntar, participa da comissão, né? Isso, eu sou hoje o principal técnico da comissão brasileira de Muay Thai, da né? seleção brasileira de Muay Thai. Então, todos que vão, né, eles têm que passar pelo menos... Do interior, né, cara? Isso é muito Se o cara legal. daqui, muito legal. E aí, assim, eu só não sou eu se eu não vou. Porque às vezes não dá, né? E puxou esse movimento, né? O teu próprio trabalho, né? Puxou esse movimento a nível Brasil, a nível Rio Grande do Sul. Também né? foi, impulsionou o resto todo. É que indo para lá, a gente conseguindo e a gente apanhou muito no início. Não foi assim, foi lá e ganhou de tudo. Não. Foi fácil. Mas a gente é teimoso, né? Não desistiu, foi aprendendo e foi fazendo. Era muita mágoa de gordinho, né? Eu acho que sim, muito quanto gordo. Daí, e aí foi, né? E aí eu também tenho, Deus, né, me deu essa chance de pegar uns caras com muita vontade também. Então a gente tem um grupo aí, que hoje não está tão em voga por causa da pandemia, esse troço deu uma baixada. Mas, enfim, tão forte que o pessoal... Porque é assim, né? Às vezes, quando eu já penso que deu, mas daí tu quer. E aí tu me motiva, né? Aí eu continuar para te ajudar, para estar junto contigo. E como para mim é uma coisa muito prazerosa, isso eu me sinto muito bem lutando, eu me sinto muito bem falando contigo sobre luta. Então, eu sempre continuo, sempre dou um jeito de arrumar um tempo onde não tem tempo para fazer esse algo a mais. Que legal. Bem. E, cara, teu primeiro... É uma dúvida que eu tenho. O primeiro campeonato mundial que tu ganhou foi depois de quanto tempo de treinamento? Aonde foi? Como foi? Foi em 2006. 2006. Foi 2006. Foi na Tailândia. Meio desacreditado, na verdade, por todos. Porque fui o primeiro medalhista do Brasil nessa competição. Não teve. Poxa. Não tinha tido antes. A IFMA, que era a organização na época, era mais forte. Eram 8 ringues consecutivamente de luta, das 10 da manhã à meia-noite. Sem parar. As filas de pesagem faziam quadras de gente. Tá louco. Era muito forte. Era muito forte, sim. Eu viajei sozinho. O cara que ia me levar não queria me levar. Ele não queria, ele não gostava de mim, porque ele é do Rio Grande do Sul, mas é de uma vertente diferente. Então ele viu o tempo inteiro eu bater nos caras dele. E ele, na época, ele era o diretor técnico da confederação nomeado. E eu lembro que a gente foi lutar um campeonato em Curitiba, profissional, e no café eu estava assinando um contrato de uma outra luta na mesa. E na época, um dos grandes meios de comunicação da luta no país era a revista Tatame. E na época ela era, queria saber de luta, olhava a revista Tatame. E o Maurício, que era o escritor ali da revista, não sei nem como é que fala isso, mas enfim, o cara que fazia ali ele era o cara que, por esse contato que ele tinha com todas as equipes e eventos, porque ele colocava ele acabava gerenciando, sendo o head coach de alguns tinha os caminhos, né? Isso, de alguns atletas, e ele me escolheu ali naquele ano para mim, eu quero te colocar, eu e o Hélio Dip, tanto que o Hélio Dip estava com um contrato já com o Pride. Que massa. E aí aconteceram algumas situações que não pôde ir, mas ele já estava com um contrato já firmado, pré-firmado para fazer isso. E a gente estava no café assinando esse contrato de luta e tal, e entrou esse cara do Rio Grande do Sul
que não queria me levar, e eu não tinha essa vaga. Então sempre o cara vai com um pouco de mais ódio, né? Sabe, vai motivado. Agora que eu quero. E aí esse cara entrou e o Maurício chamou ele, ô fulano, e aí, tudo bem? Ô, tudo bem, mas porque todo mundo lambia o Maurício e o Marcelo Alonso, que hoje é comentarista do Combate, lambiam eles porque eles tinham a porta. Eles tinham a chave da porta. Eles ligavam pro dono do evento e diziam, eu quero que o Eduardo lute aí. E aí eu faço uma cobertura melhor. Aí o evento aparece, consegue mais patrocínio. Aquela coisa, né? E aí esse cara, tudo bem e tal. Não sei o quê. E daí chegou perto e disse, e aí, como é que tá os atletas pra Tailândia? Sei que vão ir, só tem 3, não sei o quê. E eu sentado na frente escutando. Não me meti porque eu sabia que ele não gostava de mim. E aí ele disse, então, e 85 quilos, né? Quem é que vai lutar? Até 85. Ele disse, não tem ninguém, tal. Quem é que bateu no Eduardo? Não, ninguém bateu. E por que tu não leva ele? Não, eu ia falar com ele para levar. Eu ia falar com ele. Abriu as perninhas, né? Eu queria mesmo falar com ele. Então, daí foi isso. Daí eu fui a primeira vez. Treinei aqui com os meus. Tenho muito orgulho de dizer que foram os meus alunos que me treinaram para lutar esse campeonato. Quando eu liguei para o meu professor lá no Rio de Janeiro e disse para ele, professor, vou lutar na Tailândia. Ele disse, vai ser uma boa experiência. Vai ser uma boa experiência, mas nunca ninguém passou das eliminatórias. Caramba. E eu lembro que na época eu tinha um e-mail e era bom. Me lembro todos os detalhes, né? Porque era o único e-mail que tinha. E aí eu fui, a gente só se comunicava por e-mail ou mensagem. Aquela mensagem. O SMS. E era caro, né? Meu Deus. Pô, 2006, velho. Eu me quebrei, vou te dizer, porque era o único jeito de falar com a família. Né? Imagina. Eu me quebrei. Cara, uma ligação. Me lembro que eu paguei caríssimo. 400 e não sei quantos reais. Sim, na época era... Só que 490 era 2 salários mínimos. Um salário mínimo e meio, na época. Eu tive que pedir financiamento. E aí eu lembro que eu passei a primeira luta. E daí você lutava num dia e descansava no outro, lutava no outro, porque era bastante lesão. Né? Nós estamos falando de campeões de continente. Sim, né? sim. Aí Muay Thai é porrada, né, cara? Não. O MMA... Era Muay Thai ou... É Muay Thai. Muay Thai. O MMA, se tu tá um pouco lesado ali, ou tu tomou... Tu se abraça no cara e dá um jeito, vai pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu salva, né? E aí tu dá aquela descansada ou tenta se colocar pelo menos numa situação de não morrer. O Muay Thai não tem. Tu abraça o cara, o juiz bota a mão no meio, a fase, o cara começa a te bater na cara de novo. Eu me lembro claramente disso, porque teve uma luta que eu não sei o que eu fiz de errado ali. Eu acho que foi o dia. Eu tomei os negocinhos antes que não devia ter tomado para testar. E nunca se testa nada na luta. Se testa. Valendo, e eu né? tomei, e aí o primeiro round eu atropelei o cara. Essa luta eu tenho filmado. Daqui uns dias eu vou botar. Eu atropelei o cara no primeiro e no segundo round. O cara me falou, depois da luta, que ele sentou no primeiro round e disse, não vou voltar, mestre. E o mestre dele socou ele para voltar. E aí, na metade do segundo round, parece que desligou o disjuntor da luz, cara. Parece que me caiu os braços, eu não conseguia. Eu via ele vindo e eu não conseguia caminhar, perdi a força, assim, eu não conseguia. Me lembro claramente. E para mim conseguir terminar a luta, eu cuspia o meu sangue nos olhos dele para ele parar. Sim, saia tanto sangue. Saia tanto sangue do nariz e da boca. E daí eu abraçava e cuspia o sangue nele. Para tentar chegar no final. Daí ele tinha que se limpar e perdia um pouco de tempo e falava de me bater. Boa tática. E aí eu lembro que daí nesse campeonato mundial de 2006, que foi onde eu me provei, eu lutei a primeira luta e quando eu mandei ganhei, né, venci, nocauteei um sul-africano, inclusive, e quando eu passei, a gente tinha acesso no hotel lá, à internet, eu mandei pro mestre, né, pro meu professor, professor, ganhei a primeira luta, né? Só falta mais 3. Aí ele mandou de volta pra mim assim, ele disse, parabéns, Eduardo. Não, tipo, ganhou uma, tá vai falando. Te testando. E aí assim, e tinha o Tinto, que eu me lembro só disso, que era um cara que ele era o técnico do México.
Mas sabe aqueles caras que tu vê nos filmes dos mexicanos fazendo as danças? É o cara dito, ele com chapelão e tal. E ele fez e eu não sabia falar nada em inglês, né? Não sei hoje, na época era pior. E eu fiz uma amizade com ele. E ele era um conhecedor muito grande do negócio. Ele era um baita de um conhecedor, assim. Dava para ver nele que ele sabia qual era o time, como é que os caras lutavam. Ele tinha muito conhecimento de campeonato mundial. E ele colou em mim. E ele gostou de mim, ele gostou da minha luta, ele colou em mim e ele disse, agora você vai lutar contra o australiano. E quando eu fui lutar com o sul-africano, ele me disse, esse cara é bom de chute, ele não é bom de soco, porque legal. A escola dele é essa. E eu nocauteei ele socando a cara dele. Tipo, anulei o braço, fui batendo. E eu acho que eu quebrei o nariz, machuquei ele, não sei. Aí depois eu tenho uma virtude, mas que acabou virando um problema, que eu tenho o soco de direita, ele é muito forte. Tanto que eu destruí toda a minha mão. Ó. Pois é. Toda a minha mão por causa disso. Daí ia quebrando, sempre que eu socava com muita força, ela foi quebrando. Eu tive que fazer, eu tive que fazer várias cirurgias para voltar a mexer os dedos. E certeiro, né? E aí eu acreditava muito no soco, então eu esperava a hora certa e batia e acabava machucando os adversários. E aí, na segunda luta, ele me disse, bom, agora você vai lutar com o australiano. E a escola deles é muito boa. Depois da Rússia, é a escola mais forte que tem no seu peso. Ele falou, vai ser a luta mais difícil do campeonato para você. Se você passar dessa luta, você vai ser o campeão mundial. Que massa. Ele falou. E aí o cara que estava comigo, que não gostava de mim, não estava nem aí, né? Nem aí. Ele ia falar com os meus adversários e me bater, na verdade. Torcendo contra. Mas tudo bem, tipo, aquecimento. Ele engoliu. Eles ganhavam um cartão que só o head coach podia pegar o teu equipamento para a luta, e eu tinha que pegar emprestado dele para ir buscar o meu equipamento. Porque ele não ia buscar. Não ia, né? Mas isso me deixava bem, sabe? Porque como eu estava trabalhando muito a minha questão mental e eu aprendi a trabalhar, quanto mais sozinho eu ficasse, melhor eu estava. E eu sabia disso. Então, assim, até nisso Deus foi bom comigo. Não me botou um cara do meu lado. Isso te fez. E colocou te motivou no momento certo. Isso. Ele, tipo, eu não sentia falta do cara. Ele me atrapalhava quando ele queria me ajudar. Que idade tu tinha aí, Dani, nessa época? 2006, brother. Estou com 46 agora, né? Então, fazer a conta aí. Tem que somar. Eu já apanhei muito na cabeça. Esse negócio de pensar é com você. Matemático de cabeça. Eu acho que eu tinha 26, eu acho. 26, né? Se não me engano, sim. Tava no auge, velho. Eu tava voando. Eu me lembro que eu não pensava em cansar. Isso aí, 26. Eu não pensava em cansar, eu não queria cansar. Tipo, hoje se eu entro para uma luta, eu tenho que ficar, cuidar aqui porque eu vou cansar. Na época eu não tinha esse pensamento. Eu só ia dando. Sim. E aí, na segunda luta, realmente eu apanhei. Mas apanhei. Lógico, foi do australiano. Mas apanhei. Quando eu entrei para cima dele, eu já caí. Eu entrei para cima assim, eu caí sentado. Pensei, tô fazendo o que aqui, né? Sabe o que é? Tu não saber o que tá acontecendo. E eu tava focado, eu tava bem, eu tava treinado, eu sabia o que eu tava fazendo. Caí de costa no chão, aí levantei, calma, passei o primeiro round, apanhei muito no primeiro round. Aí o segundo diminuí um pouquinho, né? Diminuí. E essa é uma foto que eu tenho na minha escola, porque não pela simbologia do que eu fiz, mas pelo entendimento de como eu fiz. E eu me lembro que eu sentei, e o cara daí estava no meu corner, porque daí viu que eu tinha passado bem a primeira luta, e tu ser corner do campeão é... sim. Já aproveitou e ele não parava de gritar, mas gritava nada a ver com o que estava acontecendo, porque até não tinha o entendimento, a verdade era essa. E quando ele sentou, eu sentei assim, eles me deram água e tal, e ele começou a gritar, e eu me lembro que eu olhei para ele e disse, por favor, me deixa quieto. E aí naquele, não sei se foi 20, 15 segundos, eu consegui fazer a análise do primeiro e segundo round e saber o golpe que eu tinha que usar. Então, e eu pensei, cara, eu só vou ganhar dele se eu conseguir acertar esse golpe. E eu não posso jogar fora, porque ele é muito esperto e ele vai entender.
E eu lembro claramente porque marcou a minha história e hoje eu passo isso para todos quando eu estou no corner, eu consigo passar isso, né? E eu acho que é isso, né? Hoje tem uma onda tipo lute, treine com quem luta. Porque hoje tem muito professor fitness, né? O cara olha na internet, vai ali e ensina o cara. Treine com quem luta. Teórico, né? Isso, daí fica fácil, né? Tu dizer, não, vai lá e toma um soco na cara. Tá, mas quantos tu tomou? Não, nunca tomei. Tu nunca tomou um soco. A teoria é fácil. E aí eu lembro que eu sentei e eu não tinha chutado alto com a perna direita. Eu tinha feito a minha sequência. Eu montei, para esse especificamente 2006, eu montei um treinamento de 4 sequências de golpe, que era, até hoje eu utilizo, a sequência do 1 ao 4, e eu fazia 500 de cada antes de começar meu treinamento. Então eu ia para frente do espelho, ou no saco de pancada, era um dia espelho, um saco de pancada. Todos os dias, de segunda a segunda, eu treinava 500 de cada. Para aquilo ali ser uma coisa que eu não precisasse pensar. Sim, e aí natural. Depois eu começava meu treino. Então, aí vocês chegavam para treinar às 7. Eu 6 horas estava na frente do espelho ou no saco de pancada, 500 de cada. E aí a sequência 3, que era a que eu mais confiava, que era jab, direto, cruza e chuta com a direita. E aí eu tinha os 3 níveis de chute. Eu já tinha feito ela, mas não tinha feito na altura do rosto. E aí eu foquei, deixei ele me bater, olhei a guarda, me lembro como se fosse hoje ele me batendo e a mão naquele lado estava, ele batia e baixava, ele me socava e caía a mão. E eu pensei, quando ele socar eu vou aplicar. E foi bem certinho. Daí encaixou. E a foto, e na época não tinha foto, não tinha assim, a foto é assim, é a minha perna descendo e ele caindo para o outro lado. Caramba. Ele caindo e a perna descendo. Que massa. Legal. Foi a luta que mais te Isso, marcou. Daí eu passei dessa. Só que eu me machuquei muito nessa luta, daí eu não consegui recuperar. Aí eu acho que eu não sei se foi nessa ou na outra que eu trinquei. Daí eu fui para a semifinal com um italiano bem forte mesmo. A gente lutou 3 rounds, era de 5, né? Nós lutamos 3 e no final do terceiro eu nocauteei ele. E aí eu fui para a final, que daí eu achei que eu ia com o russo, que era a Austrália e a Rússia, as escolas mais fortes. Na época, o 1 do mundo era o russo? Que se considerava, o cara... Sim, ele era o campeão. E aí passou um holandês, passou por ele. Um holandês gigantesco. Só que o holandês quebrou o nariz. E aí eu bati no nariz. Isso, aí daí sangrou o nariz. E aí não pode sangrar 3 vezes. Né? Essa foi a final? Essa foi a final. Que massa. Foi legal. Então são e aí, claro, né? Cada luta, porque eu acho a luta esportiva ela é um jogo, né? E se tu não tem uma tática para o jogo, tu perde. Tu pode ser bom, tu pode ter tudo, mas tu tem que ter uma tática. Então, e a tática é montada em cima dos erros, né? Do teu adversário. Então, o Tinto, que eu nunca tinha visto na vida, que eu nunca mais vi na vida, eu vi ele depois em 2007, porque eu fui de novo. Ele me ajudou. O entendimento das minhas repetições de frente para ele me ajudaram, olhar a luta dos meus adversários na hora, entender o que eles estavam fazendo, me ajudou também. Então um pouquinho de cada, a sorte, principalmente Deus, né? Porque se ele não quisesse, eu tinha sido nocauteado no primeiro. Que massa. Muito bom, né? Muito bom. E tinha assim, eu vejo hoje, vi muito no MMA, né? O cara tá numa crescente, aí ele toma um nocaute e parece que cai, velho. Parece que o cara não é desaprende, mas a motivação baixa. A gente já viu com o Aldo, viu com outros que eu acompanhava, fui assistir luta no Rio. Aconteceu contigo algum caso de, tu tá no auge, perdeu uma luta e se questionar de, será que eu sou bom? Será que eu... Sei lá, de baixar a moral e tu não conseguir mais retomar? Cara, eu vou dizer pra vocês, então, isso é um segredo, tá? Meu. Vai ser quebrado hoje. Ótimo. Na verdade, eu me considero um cara muito ruim. Ruim? Eu me considero em todas as modalidades. Eu tenho um conhecimento, assim, eu sou teimoso, mas eu não me considero um cara bom. Então, assim, eu sempre acho que tu é melhor que eu. Então, isso é um defeito que eu tenho. É uma autoestima que talvez eu não consegui melhorar ela. Então, eu entro para lutar sempre atrás. Então, eu não talvez seja o segredo positivo. Eu não tive esse problema, velho. Tá. Porque eu sempre me senti inferior ao cara. Esse cara mesmo, eu tinha 3 lutas de MMA em Pelotas.
O de 2001. Lembra que eu falei? De 2001. Contou. O cara era 15 vezes campeão nacional e 2 vezes do mundo. Tu acha que eu ia pensar o quê? Que eu era melhor que o cara? Não, né? Eu já entrei aqui, ó. Ganhou em quantos segundos, cara? 17. Eu já entrei aqui, ó. Imagina se fosse Eu só me ajoelhei e agradeci a Deus. Obrigado, né? Porque é tu, né? Eu sou o Eduardo, velho. Eu sou lá o filho do Evaldo, mecânico. Cara. O cara é 15 vezes campeão nacional da África do Sul, que eles têm uma escola fantástica de luta lá. Mas a humildade é o caminho, né? É o caminho. E aí, isso é muito presente na tua vida, né? Esse negócio de se sentir... E eu sempre também corri atrás da máquina na questão financeira também. Eu nunca pude pagar alguém para me ajudar. Nunca foi fácil financeiramente. Isso, né? Então tipo, eu tive que aprender meio que no teste, no erro, foi sempre assim. E aí acabou que muitas vezes eu entrava não preparado de cabeça, porque eu também não tinha alguém que me dissesse, tá bom, não, tu tá ruim. Não, tu tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Então era acerto e erro, né? Então hoje fica fácil eu dar a receita do bolo. Mas na época eu não tinha receita, eu tinha que ir lá apanhar, né? Eu me lembro que teve uma luta que eu perdi, eu socava e chutava muito melhor o meu adversário, mas eu perdi porque eu não sabia segurar a cabeça, o clinch. Daí ele ficava pendurado e dizia, que esse louco tá fazendo pendurar na minha cabeça. Tanta força. E me dando joelhada, eu não conseguia sair, mas não é que eu não tinha força, eu não tinha conhecimento. E aí depois eu tive que voltar e buscar. Daí teve uma final de um campeonato gaúcho de boxe chinês, cheguei lá, esse é o William, acho que era o nome do cara. Tá legal, e eu com isso. Não, esse cara aí é o campeão brasileiro de boxe chinês, tá bom então. Então hoje ele era, então você eu, né? Porque eu olhei para ele, o cara de óculos, cara, sabe? Só se esse cara tira, vou matar esse louco aí. Cara, realmente, dei soco e chute no cara que ele não sabia de onde vinha. Mas o cara era faixa preta de judô. E vale queda. O cara me pegava, eu fiquei 15 dias cuspindo sangue. Caramba. Porque o cara me abraçava e me largava assim e caía em cima. E aí me espremia os pulmões, né? Estoura os alvéolos dentro. Voltei de lá, que adivinha? Fui treinar queda. Defender queda e tal, para bater nele na próxima, porque aquela ali não deu. Você tinha o aluno Carlos, né? Que era esse estilo. Óculos. A primeira aula ele me botou no fim da aula apanhar do Carlos. Né? O Carlos. Mas não dei mal, não dei mal. Não foi bem. O Carlos é um gurizinho, só que a gente treinava junto e ele também foi um dos esportes. Cara, nerdzinho, comigo. Tu olhava pro gurizinho todo, nerdzinho, todo branquelo. Não dava 50 centavos. Olhinho azul, né? Cabelinho loiro. Cara do céu, o guri era muito bravo, cara. Muito bravo. Foi campeão, né? Foi campeão nacional, o Carlos. Foi lutar com nós em vários lugares. Os primeiros alunos ali que saíram rasgando o título, né? Espetáculo. E dos teus, tu falou de teus filhos e teus netos, né? Da academia. A gente vai fazer uma pausa depois disso para virar a chave e falar de política daí. Tá bom. Da tua área atual. Mas para finalizar, cara, quem, na tua visão dos teus, vamos criar intriga, né? Quem foi o teu melhor aluno? Preferido. Não, preferido não, mas quem foi assim, ó. O cara, pô, que tu viu que tinha potencial e que se despontou, tem vários, enfim. Tem vários. É que eu não paro para pensar, né? A gente sempre está indo para frente, né? Eu acho que também isso, não sei se é um erro ou não, né? Mas tem vários. Lá do início, os caras hoje que a gente já não estão mais nem lutando. A gente fala que, por exemplo... Marcelão. Marcelão. O Gerson, que era um brigão de rua. O Gerson, eu conheci ele brigando dentro do SUSFA. Era uma briga, né? Daí, na época, não sei se tu lembra que existia a Gangue dos Menudos. Sim, lembro. A Gangue dos Menudos estavam batendo nele e eu tava lá no canto. Eu falei, boa hora pra mim me testar. Olha quantos tem. Tava ele e o Magnum, que eu também conheci depois, que era amigo dele, e tinha uns 15 dos Menudos dando neles. Sim, e eles se virando ali, né? Do jeito que dava. E aí eu disse, vou ajudar aqueles dois ali, é só pra eles não apanhar. E aí se engalfinhamos. E aí depois ficamos amigos, né? Ficamos amigos deles, né? E, tipo, eu gostava dos desafios loucos, assim, ó. Qual é que você testar, né? Vou ajudar os 15? Não, vou ajudar os dois.
Mas eu fui meio pra tentar parar, e daí eu não queria brigar, mas daí tomei um soco. Daí não deu. Então, assim. Moeu os carapau, os 15? Cara, não, moe a pau, acho que é uma palavra. Porque o covarde, ele só é macho até ele tomar o primeiro, depois ele para, depois então ele vai embora. Então é isso, entendeu? O covarde, ele é assim, ele fala pelo telefone, pelo Facebook, mas daí quando tu olha na cara dele, ele diz, opa, eu até gosto de ti, cara, tu não é feio. E é isso. E na luta é a mesma coisa. Os caras são papagaio de pirata, mas quando chegar na hora... E é legal que esses caras, eles continuam vindo pra academia, né? Sim, os caras vão pro centro, aprontar, fazer isso, fazer aquilo. Daqui 2 meses, o cara na academia começa a treinar. E aí os professores pegam e fazem carinho, né? É bem legal. Ressocializa, né? É bem legal isso. É por isso que o esporte é uma disciplina, né? Assim, voltando, só para não ficar sem resposta à pergunta, a gente teve muitos caras. A gente já encaminhou muitos caras a nível mundial. Muitos caras. Eu posso falar aqui o Felipe Lavandowski, o Grilo, foi um cara que teve nos Estados Unidos ali treinando, nocauteando os UFC Fighter de 2, 3 categorias acima, né? Perdeu, eu posso dizer, talvez para a cabeça dele, talvez até pela minha má gestão, ficou lá 6 meses, teve 2 lutas canceladas. Eu acho que isso dava luta, foi um azar da vida dele, e daí a luta caía. Ele estava com o contrato do Bellator assinado e divulgado, o contrato. O Hélio foi um cara que lutou muito, Jungle Fight. O Pedro da Rosa, que é um dos caras da atualidade, lutou Jungle Fight, foi campeão de Jungle Fight. Eu vou te dizer, daí tu vai pro lado do Muay Thai, então não consigo nem falar de tanto campeão mundial que tem. Então aí agora o jiu-jitsu começa, nós temos umas promessas muito fortes do jiu-jitsu. O Douglas, que é o Mux, é um guri que está numa crescente muito forte. A gente tem o Diego Brito, o Dieguinho, que é o filho do Índio. O cara é um monstro. Tem o Andrew também, que é um gurizinho. Então, assim, a gente tem o Joel Gonçalves, tem o Bruno, tem. Então, assim, a gente tá começando, tem uns guris de fora que já são meus netos. Então, os caras estão em outros lugares já ganhando tudo no jiu-jitsu também. Quando tem graduação, é gigante. Tem graduação de 800 mil pessoas. Para a graduação. Isso que a gente consegue juntar, né? Mas é que não vem todo mundo. Não vem 10%. Não vem todo mundo. Tu falou um pouco, né, no decorrer da conversa, mas, cara, qual o segredo, velho? Porque, cara, sabe? É a beleza. Mas assim, de forma macro. É a beleza que assusta. Porque, velho, a gente, tá em Bento Gonçalves, né? Tem escolas em São Paulo, no Rio, que tem milhares de pessoas e não tem a notoriedade que a gente tem aqui, né? Não. Então, cara, eu acho incrível. Representatividade, né? Desde a época da Garra, que eu não conhecia, tinha medo de olhar pra ele. Meus amigos, quando vêm de São Paulo, tu fala com a galera fora daqui, em Bento. Não, pois meu amigo lá é campeão mundial. Aqui em Bento? Não, eu já comentei nas viagens a trabalho. O pessoal estranha, né? E o pessoal conhece. Isso é massa, né? Legal. E o pessoal conhece a marca, conhece. E tu começa a entender, e assim, é um orgulho bom, né? É um orgulho bom. Porque tu começa a entender, agora a gente tá trazendo o Royce Gracie agora para Bento dia 12, né? Que massa. Que é um cara que, eu tava falando com ele aqui, ele tava não sei aonde de armas, porque ele dá aula pro cara que é dono de uma das maiores marcas de arma do mundo. Ele anda com o cara só para dar aula de defesa pessoal pro cara. Então ele vive para cá e para lá. E aí tu começa a entender que é legal assim ter esse movimento e as pessoas conhecerem a gente, esse lado positivo, né, que foi criado a história, porque tem todo um esquema para trazer um seminário do Royce, não é assim. O cara é o mundo do jiu-jitsu no mundo. E aí tem os áudios dele aqui falando, aí ele fala assim, você de que escola você é e tal. Eu sou assim. Tá, beleza, então pode marcar a data aí e dizer, mas o que? Não precisa nada. Não, porque você já ouvi falar de você é do fio do bigode. Legal, sabe? Tá louco? Legal. Cara, Royce Gracie,
Eu assistia os cassetes lá que alugava dele. Como assim? Ganhando os caras de jiu-jitsu. Aí eu disse, daí eu mandei um áudio todo respeitoso, né? Porque para mim é o cara que revolucionou a arte marcial, para mim é esse cara aí. É só ler. Eu tô lendo o livro do Rickson agora, tô terminando de ler. O Rickson tem ele como o deus do UFC, né? Porque o Rickson treinou ele para bater, porque se o Rickson fosse, eles iam dizer, não, mas o Rickson é grande. Não, então pega esse aí, ó, que é magricela aí, que vai bater em todo mundo. E foi lá e fez, né? Então tem toda essa história bichas, que é isso, esses negócios. E aí o Rickson foi lá, treinou ele para ele lutar o UFC, e daí ele fez tudo aquilo lá. Sabe? Então, assim, e aí o cara tratando praticamente igual, obviamente não, né? Mas, sim, tipo, mas tem um que te respeito, conhece, que te respeita, né? Sabe? Negócio, assim a gente se sente bem. E eu acho que o segredo é fazer o certo. Porque o certo não tem lado. É o certo é o certo. O certo é o certo. Que massa. Incrível, não, é uma história de sucesso. Fechou, gente. Vamos dar uma pausinha. Vamos dar uma pausa. A gente volta. Muito bom. Rápido. Excelente. Muito bom, velho. Eu não tinha ideia, velho. Show. Ok, que eu boto aqui. Gravando? Bora então, voltando aqui com o Eduardo Veríssimo. Eita, guribão, hein? Segundo bloco. Vamos todo mundo treinar agora. Semana que vem começa. Ó, tá prometendo já, hein? Quanto tempo demora pra ser campeão mundial, Eduardo? Depende de ti. A galera do bigode, hein? Tudo depende de ti, velho. Mas é bom, condicionamento. A receita do bolo saúde, tá pronta. Alguém criou, né? Que massa. Que massa. Mas show de bola. Eduardo, voltando então a nossa conversa aí. Cara, e aí tu virou a chave, né, parcialmente pra política, né? Tu não abandonou totalmente a luta, mas tu começou a te dedicar o teu tempo pra política. Cara, por quê? Primeiro, e depois quando? Em que momento tu falou, tem essa oportunidade, eu vou concorrer a vereador, e por quê? É legal. Eu acho que todos os dias eu me pergunto por quê. Um desafio diário. Sim, né? Mas por quê? Né? Mas eu acho que tem um grande porquê. Eu mesmo não estando na política, eu entendi num momento da minha vida que eu poderia, e quando eu ajudava alguém, eu fazia alguma coisa para alguém, isso me deixava muito feliz. Meu coração ficava feliz. É a tua essência, né? Sim, eu lembro que uma época que eu treinei, não tinha dinheiro para pagar. Eu disse, Eduardo, posso treinar? Cara, vem aí, não te estressa. Naquela época não tinha dinheiro, né? Para nada, cara. Sim. Então a tua essência foi para a política, né? E aí eu tive um bom estímulo dentro da minha formação. E tinha um projeto social dentro da faculdade que eu me formei. E eu acabei fazendo parte desse projeto. E quando eu parei, né, da minha formação, eu vim para Bento e eu quis procurar um lugar também para mim continuar aquilo, porque me fazia muito bem. Certo. Tanto que a disciplina era de 6 meses e eu fiquei 2 anos. Depois, mais 1 ano e meio como voluntário na faculdade, enquanto eu estava por ali para ajudar o projeto, porque aquilo me fazia lá em Caxias. Depois acabou a formação, enfim, né? Eu não ia até Caxias por causa do projeto, era inviável para mim. E eu vim para Bento e procurei. Eu procurei um local lá dentro do bairro municipal, que eu entendia e entendo que é um dos lugares mais vulneráveis, principalmente no que tange a opção, né? Hoje até deu uma melhorada, assim, mas na época, opção, que opção a criança tem? Sim, né? Não tinha exemplos negativos lá e não tinha condição de... Se até hoje a gente compilar isso, eu acredito que seja muito importante as pessoas entenderem, porque dizem, porque quer. Não, se tu aprender a falar inglês desde criança, tu vai ter inglês natural, fluente. Né? Português, se tu aprender a jogar bola desde que o que tu for estimulado enquanto criança, é muito possível que aquilo tu siga. Hoje, e no passado também, eu sempre vi isso, uma criança da sua fase a partir dos 6 anos até a adolescência, uma das pessoas mais respeitadas dentro do bairro
que tem o melhor carro, que tem a melhor mulher, que tem mais dinheiro, que é respeitado inclusive pelo meu próprio pai, que o meu pai diz, tu respeita aquele ali, hein? É o traficante. Fato. Então, essa é a opção de É o estímulo. espelho, né? Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Então, eu entendia que eu conseguindo, e fiz isso muitos anos, levando um outro estímulo, um outro herói, uma outra opção de vida, talvez a gente conseguisse mudar. E hoje, ontem de noite, no passeio do jantar aí das estrelas aí, eu encontrei 2 meninos com mulher e filho que eu dava aula lá atrás no municipal. Que legal, que legal. Quando eu me elegi a primeira vez como vereador, um dos projetos que eu encabecei e levei Brasília e fui atrás foi a Zona Franca da uva e do vinho no Vale dos Vinhedos. E uma das reuniões foi lá no Spa do Vinho. E quando eu cheguei sentado, que entrou um menino e foi botar um banner que tinha esquecido lá, ele me olhou e eles me chamavam de professor. Ele falou, professor, e eu levantei a cabeça e ele estava lá trabalhando. Que legal. Sabe? Vi outros tantos na capa do jornal, mortos, na página policial ali. Então, assim, e aí foi essa vontade. Então, e aí nasceu o projeto Arte Marcial para Todos, que hoje é compilado, hoje a gente tem toda a organização da associação, tem todo um recurso, tanto de profissional, né, quanto financeiro, para fazer com que isso aconteça. Hoje a gente atende aí cerca de 800 crianças dentro do município através desse projeto, dentro e fora do poder público, né, em parceria. A associação atende, né? Então são situações assim que me levaram. E aí por trás disso existe uma família. E aí a cada problema que tinha, eu na época sentava e olhava a família deles, uma falta de uma comida, com uma doença familiar, e de alguma forma a gente reunia bons amigos e do poder privado, e dizia, tu não tem 10 reais aí, tu não tem 10, 5 reais, e eu reunia para dar uma comida, para comprar o remédio que faltava. E isso sempre teve no meu coração. A gente ali dentro da academia tem vários médicos que treinam também, então de uma forma ou de outra eles me auxiliavam. Tem meninos que treinavam nesse contraturno escolar comigo e eles eram abrigados, eles moravam no abrigo, então eu consegui uma permissão e eu pegava eles na sexta e devolvia eles no domingo. Então eu tinha o videogame para eles, eu fiz na época, eu era sócio do Aliança e daí eu fiz a carteirinha, eles iam para a piscina. Então, sabe, eu era envolvido. E em 2015, o Pazinho, então, prefeito, e o Pazinho muitos não sabem, mas medalhista nacional de jiu-jitsu, ele foi o primeiro. Teu aluno. O primeiro cara que ganhou medalha a nível nacional de jiu-jitsu de Bento Gonçalves foi o Guilherme Pazinho. E eles foram faixa preta, enfim, depois foi para a política, daí parou e tal. Até esses dias atrás estava ensaiando uma volta. Vamos ver se ele volta, ele gosta, né? Então o que aconteceu? Hoje nossos filhos, agora, nesse momento, agora que nós estamos gravando, por acaso, tem aula, tá minha filha, dele e de vários outros, estão tudo lá na academia fazendo aula. Legal. A gente se une, se não é nós na luta, é as filhas agora. Legal. Muito bom. Ele me disse, ele me chama de mestre, mestre, por que tu não vem concorrer? Aí eu disse, cara, concorrer, cara, político, cara, é a minha cara, parece o ET baixado na terra. Não tem como, cara, não, olha só, o projeto, a gente pode alavancar, a gente pode não sei o quê, papapá. E eu sempre quis dar uma dimensão maior, ajudar mais. Aí ele disse, vem conhecer. Daí eu conheci um pouco. Daí, como eu frequentava o abrigo municipal, eu pensei, por que não muda isso aqui? Por que não é melhor o abrigo municipal? Por que não é? Eu comecei a questionar. E ele, obviamente, muito inteligente, ele disse, você pode mudar isso. Tá aí tua oportunidade. Tocou na alma, né? Aí eu disse, então vamos lá, vamos tentar, né? E, obviamente, eu não sabia nada de política, como fazer campanha e tal. E, na época, procurei Eu sempre fui estrategista, né? Levando um pouquinho da luta para lá. Plano, treino. Eu busquei entender quem tinha sido o cara mais votado.
E na época o mais votado tinha sido o Enio de Pares. E aí eu marquei lá um dia com ele, fui lá e pedi, como que tu faz a campanha? Olha ali. Aí Tu foi mais votado. É. Não, na época não. Na época Nessa não. primeira Foi não. na segunda. Foi na segunda. Ele me disse, olha só, tu vai aqui, tu monta assim, tu faz uma cadeia, daí tu... legal, então deixa pra mim. E aí foi. Eu tenho um pouco de orgulho disso, que eu falo, porque na minha campanha eu usei zero. A única coisa que eu fiz foi um panfleto e eu tive que paguei do meu bolso, mas até isso o dono da gráfica me devolveu depois. Ele disse, não, cara, tá aqui o dinheiro de volta, porque eu sei que tu vai com um pensamento diferente. E a gente fez a campanha mesmo assim, com os amigos, né? E aí na época eu fui o 5º mais votado, né, em 2016. Entrei para a Câmara de Vereadores e a minha pergunta, eu me lembro que hoje um dos caras que trabalha comigo, eu cheguei lá e eu perguntei para ele, que disse, o que eu tenho que fazer? Porque até então eu não sabia mesmo, de fato. Hoje eu vejo alguém falar isso, que quer ser vereador, né? Mas eu acho que quando tu tem a boa vontade e tu pensa em fazer o certo, tu aprende e tu faz. É isso, mas sem dúvida nenhuma. E aí foi isso, né? E aí eu entrei, fiquei um período, aí eu tive a oportunidade de ser líder de governo, com a saída do hoje vice-prefeito Amarildo para atender como secretário. Eu fui convidado pelo prefeito a ser líder de governo, e isso é uma experiência dura, porque tu precisa explicar todos os projetos, de que forma e por que eles precisam ser aprovados. E às vezes tem projetos que eles não contentam a todos, são necessários, mas não contentam a todos, vão mexer com alguém, vão mexer com uma indústria, e isso cria uma mácula para o agente público. Mas me fez aprender muito, porque eu precisava me debruçar, entrar para dentro de cada secretaria, entender o que faz cada secretaria. Então eu tinha uma porta aberta pelo poder público para mim entender. Então foi uma escola muito bacana em 2017 e 2018. Em 2018, devido a toda a repercussão que teve o trabalho, eu fui convidado a concorrer a deputado estadual. Também foi uma outra questão que foi bem bacana para mim, assim, muito dolorosa, porque quando tu não sabe como fazer, tu apanha mais para fazer, né? Mas foi dolorosa, mas a gente conseguiu também ter um êxito. Não se elegemos, né, deputado estadual, mas a gente conseguiu um apoio muito grande. Uma expressividade muito boa, assim, né? Eu acho, Ramon, pela questão da credibilidade também, né? Porque as pessoas procuravam as situações e, não, beleza, tá, vamos, né? E depois disso, então, eu fui convidado pelo prefeito para assumir a assistência social de Bento e habitação. E um mês depois ele me chamou, ele disse, cara, já em um mês eu preciso, alguém me ajude no esporte, tu pega também, no esporte, tá, aí a gente compilou, né, a gente conseguiu fazer um negócio que foi bem legal, poupamos muito dinheiro, então a gente conseguiu compilar as secretarias, então ficou esporte, assistência social e habitação junto, que hoje é a SEDES, a Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social. A gente toca elas e tem uma parte que é muito legal, que eu me debruço todos os dias para melhorar, que é essa parte do esporte como ferramenta de inclusão, né? Então, hoje a gente atende quase 7.000 crianças no contraturno escolar ou com escolinhas, que a gente, às vezes, não subsidia 100%, mas incentiva através de projetos, as entidades. É importantíssimo, né, cara? Eu fui professor de SEACRE, cara, também. Fiz educação física e tal. Então, a gente, é importantíssimo isso, cara. Porra. O quanto é legal. E aí veio, aí eu fiquei 1 ano e meio, depois já veio a segunda eleição, daí eu tive que me afastar para concorrer a vereador de novo, daí me afastei, aí eu no meu folder e na minha campanha propriamente dita, eu coloquei o que eu tinha feito. Porque é isso, né? O cara que já tem o mandato, ele não tem que dizer o que vai fazer, ele tem que dizer o que ele fez. Exato. Porque, né? E aí eu tive a gratidão, né, da população também e a credibilidade de todos os meus amigos em votar em mim, e fui mais votado daí.
E continuo aí, continuo com os mesmos princípios, mesma ideologia. Eu tenho uma missão bem formatada enquanto população. Se eu pudesse colocar uma foto minha, escrever do lado missão, eu escreveria cuidar de pessoas. E aí eu dividiria isso em criança, adulto e idoso. Né? Eu divido bem assim. No meu ponto de vista, a criança ela precisa ter base, né, cara? Eu pensei em tudo isso, velho. E assim, claro, hoje nós teríamos discussão pro dia todo, mas eu colocaria para a criança, cara, ela precisa ter educação e segurança. É isso aí. Isso é o básico. Porque se tu não agredir uma criança, ferir ela, e aí eu falo ferir âmbitos bem complicados. De todos os jeitos, né? Ela vai crescer. Vai. E se ela tiver educação, e a educação é por vários meios, né? Sim. É no contraturno, é no esporte, Sim. é na escola, é educação geral, né? Uma Educação, disciplina, valores. né? Valores. Valores. Se a criança tiver segurança e valores, ela vai crescer. Aí ela vai crescer, ela vai vir bem, que nem a gente fala hoje, ela vai vir bem. Vai vingar. No adulto, cara, eu acho que ele precisa ter oportunidade. Só. A pessoa, quando adulta, se ela teve educação e ela teve segurança, ela chegou na fase adulta, ela tem que ter oportunidade. Se ela tiver oportunidade, ela vai passar a vida dela. Se ela não passar bem, aí é escolha. Sim. Aí é escolha. A oportunidade estava ali, né? Sim. Tu entendeu? Então, para mim, eu dividi assim, para mim poder, a partir desses pilares, direcionar meu trabalho enquanto ente público. E o idoso, para mim, tem que ter dignidade. Porque ele já passou. Pelas suas escolhas, bem ou mal, ele passou. Então, eu divido a minha atuação no poder público em 4 palavras: educação, segurança, oportunidade e dignidade. Se eu conseguir dessas aí, cada uma delas, ir segmentando os pilares, estruturando isso. Aí eu entendo. Então, se eu pudesse fazer um retrato de mim e do meu propósito, é isso: é cuidar de pessoas, é o geral, dividindo por faixa etária. Muito bom. Eu dividiria em 4 palavras. Isso muito foi bom. sempre muito honesto, né? Nunca foi mirando holofote. Né? Por isso natural, por né? isso Por isso que funciona. Votado, né? É natural, né? É o não natural. É forjado. E cara, assim, ó, eu tenho um problema sério de aceitar algumas coisas que a gente vê. Eu sou de direita, tá? Sim. Pô, da esquerda. Também cara, sou de umas direita. coisas assim, umas hipocrisias absurdas. Foi difícil, velho. Porque eu escutei, à medida do possível, algumas sessões, algumas coisas, dá vontade de baixar a porrada nos caras, velho. É foda. Sim. É muito foda, né? Sim. Porque eu, enquanto cidadão, não consigo nem escutar. Imagina tu tá lá dentro, velho. E tu sabe que o cara, pô, uma puta hipocrisia. A gente falou um pouco fora do ar, mas, pô, tem uns caras aqui, nem vamos citar nome, mas uma puta hipocrisia, cara. Pô, o cara foi preso por assalto, cara, um tempo atrás. E quer vir ser esfregar. prefeito. E quer ser prefeito e esfregar na cara dos caras, falar um monte de merda. Dá vontade de enfiar a mão no cara, velho. Tu nunca chegou ao ponto de dizer assim, bah, meu, eu vou dar nesse louco e não. Segurar. É difícil falar, cara. Imaginar, a gente imagina. Vontade a gente tem que ter, né? Mas vontade a gente tem muitas vezes, né? Não só nele, né? Alguns, às vezes, de direita, que fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Não adianta. É natural, né? Sim, porque não quiser. Direção só isso faz ruim, todo mundo. Tem gente boa em ambos os lados, né? Tem. Mas eu vou te dizer que o de esquerda é mais, tá? É mais. É pior. É mais. Não, cara. O pessoal, assim, e não é porque eu escolhi um lado para estar justamente porque me agrada mais. É isso aí. Pronto, se eu faço parte desse time é porque ele me agrada mais, né? Na vida é isso, né? É isso, tem que escolher. Então, assim, essa escolha minha de estar aqui não é porque eu sou apaixonado por A, B ou por C, é porque a situação imposta pela direita, ela condiz mais com o que eu acho que uma vida em comunidade precisa ter. Cada um precisa ter os seus direitos preservados, mas tem que cumprir os seus deveres. Exatamente. Agora, não dá para mim o tempo. E é isso, né? O que eu vejo é que a esquerda, enquanto ela questiona os seus direitos, ela fala com uma
autonomia como se nada mais no mundo existisse se ela está sendo ferida. Mas quando precisa cumprir os seus deveres, então aí tem uma vírgula. Aí o meu dever eu posso cumprir do jeito que eu quero. Quando dá, né? Como me convém. E como me convém, né? Um assalto não é bem um assalto, é uma necessidade, né? Porque ele é uma... Porque ele é uma vítima da sociedade, né? Precisando. Maluco, cara. Isso, né? Maluco com isso, agora, se me assaltam a mim, é porque a polícia não cuida de mim. A culpa é da polícia. A culpa é da polícia. Então, assim, um exemplo, talvez medíocre, né? Mas que nivela toda uma conversa que existe politicamente dentro da sociedade e que transforma essa política em politicagem. Que aí a gente precisa dividir. O que nós estamos fazendo hoje aqui com vocês é uma política. É uma política. Nós estamos debatendo uma política de conhecimento, que alguns querem conhecer um pouco da minha experiência, vocês passando... Isso, sei lá, né? Qualquer Memória, coisa, nem que seja a parte ruim, porque também tem, né? Não é só alegria, mas é uma política. E nem por isso nós estamos ferindo alguém fazendo isso. Exato. E não estamos violando o direito de ninguém fazendo isso. Agora, a politicagem é essa, né? É quando eu, para mim, ter um benefício próprio, eu violo o teu direito. Eu tiro. E violar o direito de uma pessoa não é, às vezes, só pessoalmente. É impessoalmente. Quando eu faço uso da máquina pública, quando eu faço uso do espaço público de má forma. Porque esse espaço público ele tem um custo. E esse custo ele vem do bolso nosso, do contribuinte em geral. Então, assim, eu tenho um compromisso comigo, porque hoje eu recebo valores, além da minha história, da minha empresa particular, eu recebo valores do poder público para atuar. Então, assim, eu preciso cumprir a minha missão e até o rascunho da minha folha de papel, ele é reutilizado por causa disso. Porque eu me sinto no compromisso de fazer isso, de ter essa... É um compromisso... E assim, quando eu olho aquele papel que eu estou reutilizando, não tem ninguém que está comigo. Eu estou na minha sala, eu poderia amassar e pegar um novo para colocar. Mas esse não é um compromisso que alguém precisa ver. Né? É comigo. Contigo mesmo. É um compromisso moral comigo. Quando eu me olho no espelho, eu preciso entender. Quando eu falo para minha filha o que eu estou fazendo, eu não posso ter vergonha. Se eu tiver vergonha do que eu estiver falando para os meus filhos, então está errado. Então eu não consigo dormir comigo. Espetacular. Esse princípio moral que o esporte carrega, né? É bacana, principalmente a arte marcial. Isso que traz para a vida, né? Como tu falou ontem, pô, começou a chover, tu foi colocar lona em casa, velho. E é uma escolha pessoal, e o Serginho. Né? Um abraço pro Serginho. Serginho gigante. Ele é pequeno, mas ele faz o serviço. O Serginho, ontem a gente conversava sobre isso, né? Porque, obviamente, se tu me pedir, pô, qual é a tua formação como bombeiro? Eu disse, olha, uma vez quando eu era criança, eu falei que eu queria ser. Aí foi o mais próximo que eu cheguei. E ontem chegou o final da tarde, a gente teve um episódio aí, né? Infelizmente, de vendaval e que atingiu algumas casas. E a gente cobriu 4, 5 casas, 6, nem me lembro certo. E eu e o Serginho tava junto lá, era eu e ele, né? Era 1,5. Mas ele é um leão, ele tava lá, lugares que eu acho que se eu vou lá, eu vou cair. Tava ele lá, amarrando lona, com corda e tal. E em nenhum momento ele titubeou de dizer... olha só, eu tô de tênis, eu não tô com a calça adequada, olha, eu não tenho um capacete. A gente foi porque existia uma outra pessoa ali. E a pessoa estava com uma perda muito grande. E além do telhado que tinha sido arrancado, que hoje deve estar lá colocando, ela tinha perda material. E às vezes a gente fala, foi só perda material. E eu brincava com muitos moradores ontem, quando eu chegava. Bom, vão ser os anéis, mas ficam os dedos, né? A gente compra outros e tal. Mas quanto aquela pessoa... quanto tempo de vida, né, que é o nosso tão precioso tempo, ela perdeu para comprar aquilo. Quanto ela trabalhou, sabe? Então, assim, um bem material, que seja ele um telefone, que sei lá, hoje vale 3, 4 mil, uma coisa assim, ele é um bem material. Se tu me roubar, realmente, eu vou trabalhar, vou conseguir outro. Tá, mas quanto tempo da minha vida eu tenho que trabalhar para ter esse bem material? Então não é isso. É tempo. Eu estou me matando por isso. É isso aí. Não, e assim, para alguns é muito mais difícil, né? Exatamente. É uma coisa até pra gente, enfim, mas tem pessoas que, cara, é a vida inteira trabalhando para ter aquilo, cara.
E eu tenho uma gratidão por Deus sempre me colocar nos lugares certos com as pessoas certas. Eu, enquanto vinha para cá, e eu tinha pego esse compromisso com vocês de estar aqui no sábado de manhã, eu vinha conversando com a equipe da assistência social que estão me mandando aqui, que estão nas casas. Estão lá. Sim. Sábado, Sim. sabe? Daí falam, o poder público. Não, é sábado de manhã, a pedido meu, eu mandei uma mensagem entre nós, pessoal, tem tal e tal endereço que vocês precisam acompanhar as pessoas, eles vão precisar, porque são pessoas humildes, que já têm até uma certa idade e não vão conseguir trocar a telha, não tem a telha. Não tem a telha, nem dinheiro para comprar. Os caras deram um jeito na telha e estão lá. Mas é o poder público bem intencionado, né? Tem o Mas que... essa é a política real, né? Aquela que faz a diferença. E vocês É para não isso. estão divulgando, não estão botando foto. Não é a essa. diferença, né? Não é. Que eu acho. Cara, Cara, pra gente finalizar nossa conversa, a gente falou do teu passado, que é muito foda, do teu presente e, cara, do teu futuro, velho. O que tu tem assim, o que tá mirando. O que tu almeja, cara? Onde tu te enxerga assim? Porque tu te enxergava certamente campeão mundial. E tu foi lá e chegou. Onde tu te enxerga no futuro, cara? Qual que é a tua tua Qual visão é a assim? meta? Tem que ter meta. Que é a tua meta, a super meta, assim. Se eu chegar, beleza, mas é difícil. Tchê, eu acho que eu falei há pouco, né, sobre a missão, né? Sobre esses 4. Por enquanto, eu tenho uma meta que ela não é tão audaciosa, assim. Eu acho que eu tenho onde eu consegui chegar dentro do poder público e o aprendizado que eu tive com a luta, ele me dá uma condição agora real de poder concluir algumas situações que não existem dentro da nossa sociedade. Tá? Eu falo isso do âmbito esportivo, do âmbito social, do âmbito político. Eu falo, e ele me dá uma condição assim de eu não poder parar. Porque senão eu vou ser aquele cara que vai estar sentado no sofá assistindo a televisão e dizer, o cara não fez, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Eu acho que eu tenho uma luta que eu estava muito machucado e eu não lutei. Se tu me pedir qual é o resquício que eu tenho da minha vida, de toda, é dessa luta. Olha ali. Que eu podia... Cara, eu tava abrindo um olho, velho. Dava pra lutar. Entendeu como é? Porque eram várias, né? Daí eu me machuquei. Cara, dava, velho. E eu não lutei. Assim, obviamente, talvez ali daquele lado não tinha o Ramon para dizer, velho, mas tu tá ainda enxergando com o olho, vai, cara. Vai, nem que tu caia, mas vai, meu. E eu não lutei. Então, se tu me pedir assim, o que tu deixou de fazer, cara? Foi isso aí. Cara, eu tenho uma dor disso aí que vocês não têm noção. Então é isso. Eu tô hoje numa situação assim, que essa semana até fizeram um vídeo aí, vai lançar. Em um ano a gente estava, claro, começou lá atrás, mas a gente vai entregar 10 quadras poliesportivas na cidade. Sabe, qual é o legado disso? Quantas crianças vão jogar futebol? 12 meses, né? Sabe? Então, assim, Bento nunca teve uma pista atlética. Nós vamos colocar uma pista atlética. Sabe? Hoje, quantos grupos de corrida tem? Sabe? Hoje, se você vai no abrigo municipal, as outras cidades estão vindo para ver referência. Então, é um legado, né, que está ficando. Eu não sei se é um legado, sabe? Mas é a história que eu sonhei lá atrás para essas situações. E agora que eu sonho outras situações. E eu vou tentar, velho. Daqui 5 anos a gente senta aqui e você, não consegui, trocou, nós fizemos outra coisa. Mas, cara, eu deslumbro isso. Se tu me pedir assim, mas tu deslumbra ser prefeito? Não, cara. Se acontecer, se Deus me capacitar, eu sei. Agora, o que eu não posso é não tentar. O que eu não posso é não fazer. Porque daí eu vou estar aqui sentando e vou dizer, eu não lutei, velho. Eu não lutei. O olho estava aberto. O olho estava aberto, eu não lutei, velho. Eu só tinha o pé trincado. Não tinha caído os dedos, velho. Mas o outro batia ainda. Sim, eu estava com o pé trincado e o olho fechado. Mas tu imagina, eu tinha o outro pé, cara. Então, e eu falo isso com dor, sabe por quê? Porque a minha mão, por exemplo, eu quebrei em 2001 num treinamento.
e eu operei ela em 2009. Bah. Então eu lutei todo esse tempo com a mão quebrada. E a dor não era um fator de desistência. E naquele momento eu desisti. Então eu sei que eu desisti. Sim. E isso me faz mal. Sim. Então, e de certa forma te incentiva, né? Que bom! Isso que bom! Tipo, se eu pudesse voltar atrás, eu não desistia, mas quantas vezes eu já não desisti por causa dessa dor que eu tenho? É espetáculo, Isso é legal. Com aquela que legal. Não tem. Eu posso lamentar por ter errado, mas por ter desistido, eu nunca mais. Então eu não vou desistir. Eu tenho muitas metas. Elas são audaciosas a ponto de talvez nem eu acreditar tanto, mas elas estão firmes na minha cabeça. Que massa. Parabéns. Tchê, muito bom. Parabéns. A gente encerra. Eu queria dizer que eu já era fã do Eduardo. E agora eu vou fazer campanha de graça na próxima. Eita, coisa linda. O cara é foda mesmo. O cara é foda mesmo, hein? Parabéns pelo legado de pessoa, né, de professor. Eu acho que ser chamado de professor é tão importante que às vezes a gente esquece o sentido, né? Mas é ser um mestre, ser um direcionador, né? E pai, família, né? E agora, digamos, um exemplo político que a gente precisa seguir, precisa de mais pessoas assim. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Eduardo, obrigado. Tu quer finalizar? Mesmo. Cara, eu quero sim. Primeiro agradecer a vocês, né, por terem me convidado aí, dizer que é uma satisfação, uma honra enorme ser o segundo nome, tá aí, Eita. Né? Vocês votaram com a vista aí, cara. Cara, muito obrigado mesmo, agradecer a toda a equipe aí, o carinho que vocês tiveram por mim, dizer que podem contar comigo como professor, né? Eu vou. Eita! Como professor, podem contar comigo como agente público, é um dever e uma satisfação se algum dia puder ajudar em alguma coisa. Como amigo, principalmente. Eu acho que quando a gente cria laço, a gente não... se a gente tem projeto junto, cada vez mais a gente é amigo, né? Nós falávamos, eu e o Ramon, vamos criar coisa junto, que daí a gente tá por perto. Agradecer também a minha família, a todos os amigos que de qualquer forma me ajudaram, a toda a minha família, equipe Garra, que esses sim sabem quanto as verdades aparecem com o tempo, né? A gente tem muitas decepções, mas tem muito mais alegria, e essa balança que nos impulsiona em continuar todos os dias, porque lidar com lutador, lidar com equipe, com academia, lidar com pessoa impositiva, e daí cada um começa a criar o seu e acaba vindo, alguns entendem de uma maneira, outros de outra, mas é muito importante. A todos também acreditam no meu trabalho, e principalmente a Deus, né? Porque se nós estamos aqui sentados hoje, tem toda essa gente e a roda vai girando, é porque tem um Deus que entende que a gente tinha que estar aí hoje. Verdade. Era isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo. Obrigado. Tá louco. Tamo junto. Tamo junto. Beleza. Valeu. Sucesso. Safety dance.